Levíticos capítulo 25, a partir do versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Diz o seguinte, versículo 1. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras e nem aparem as suas vinhas. Aqui o aparem é podar, ok? Não colham o que cresce por si mesmo, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. A terra terá um ano de descanso, diga descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso sabático. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus animais do rebanho e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque Tu és bom em todo tempo. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és aquele que nos dá descanso. Tu és aquele, Senhor Deus, que luta as nossas peleias no reino espiritual. Papai, eu quero te louvar, Senhor Deus, porque se estamos aqui nessa noite, é porque a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Papai, o Senhor disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e os designei para irem e dar frutos, e frutos que permaneçam. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque diante da Tua palavra o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, para diante da Tua presença. O Senhor tem nos chamado como um pai que ama um filho. O Senhor tem nos restaurado. O Senhor tem mudado a nossa vida. Ah, Jesus, eu quero te louvar nessa noite, porque Tu és bom e o Senhor não desistiu de nós. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor entregou o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Morreu como único e ressuscitou como o primeiro. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque se há vida, nós encontramos essa vida em Ti. Nós queremos te louvar, Senhor, se há esperança de um futuro, nós encontramos na Tua presença. Ah, nós queremos te louvar. Fala conosco, traz descanso ao coração dos Teus filhos, Pai. Papai, que nessa noite nós venhamos, Senhor Deus, ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Oi, abaixei e cantará, abaixei. Santo, santo és. Santo, santo és. Nós não cremos em um Jesus que está preso numa cruz. Nós não cremos em um Jesus que está morto. Nós não cremos em um Jesus que nos prometeu e foi para o sepulcro. Nós cremos em um Jesus que ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus.
papai, nós cremos no Jesus que há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós cremos, Jesus, no teu nome. Nós cremos no amanhã porque tu vives. Oi, abaixou e cantará, abaixou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Papai, que o Senhor cresça e cada um de nós diminua neste lugar. Cresce em nós, papai. Fala conosco através dessa palavra. Fala conosco através dessa mensagem. Papai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir neste lugar, papai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar de novo. Eu vou ler novamente. Diga aos israelitas, quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra descansará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem sobre as lavouras,
apare as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. No 7º ano, porém, a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie nas suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Posso ouvir um amém? O tema dessa mensagem é: terra cansada não produz. Crente cansado não frutifica. Crente cansado não prospera. Só que nos últimos dias, na verdade fazia 2 domingos que eu não pregava, né? Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Ou já aconteceu outras vezes? 2 domingos eu acho que é a primeira vez. E eu tirei 4 dentes, né? Eu acreditava que a recuperação ia ser mais tranquila, mas não foi. Inclusive agora acabei de tomar um remedinho, né? Porque estou com dor na boca. Não foi. E nesse período, Deus ele ministrou muito comigo. E Ele tem feito uma reforma. E eu creio que essa reforma é sobrenatural na minha vida. Sabe, na minha mente e em vários conceitos na minha mente. Eu comecei a enxergar nos últimos dias coisas que há algum tempo atrás eu não conseguia enxergar. Eu consegui ter um carro na frente da garagem, ó, carro Jeep Compass branco, placa BBZ 5G88. Está na frente de uma garagem. É muito interessante você já ir tirar, se já não foi. E eu comecei a enxergar coisas que há algum tempo atrás eu não conseguia ver. E uma das coisas que Deus tem mais me ensinado é que terra cansada não produz. Crente cansado, irmão, não frutifica. Crente cansado não dá fruto nenhum. Não prospera. E quando eu falo em cansaço, muitas vezes, automaticamente, na tua mente, na tua cabeça, vem um cansaço físico. Faz sentido ou não faz sentido? Vem aquele cansaço de eu deito na cama, então eu tiro um fim de semana, eu descanso e está tudo certo. E você já fez isso e percebeu que continuava cansado. Quantos de nós pensamos, poxa, eu estou cansado, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo gerar aquilo que Deus tem para mim. E nós dizemos assim, eu preciso descansar, eu preciso tirar férias, eu preciso fazer isso. Eu não estou dizendo que você não deva tirar férias. Preciso descansar o meu corpo. Mas daí você percebe que você descansa um fim de semana, mas continua cansado. Porque o maior cansaço que um cristão ou as pessoas do mundo estão enfrentando hoje não é físico, irmão. É na alma. Uma geração cansada na alma. Que por mais que recebe alguns espasmos de alegria, recebe alguns espasmos de, poxa, eu acho que agora eu descanso aqui, tu percebe que não consegue. E nós identificamos isso nos últimos dias, que nós vamos conversar com uma pessoa, com outra, e quando não se consegue fazer uma leitura espiritual, automaticamente nós achamos que o cansaço é físico. Porque eu estou correndo muito, eu estou fazendo muita coisa e tal, e então eu estou cansado, então eu vou dar uma parada aqui. Eu vou dar uma segurada aqui porque eu estou muito cansado fisicamente. E aí, irmão, tu percebe? Quem já parou para descansar e saiu daquele descanso físico, continuou cansado? Parece que, poxa, não era isso. Não era esse descanso que eu precisava. E muitas vezes nós não sabemos dizer o que é. Faz sentido ou não faz sentido? Muitas vezes a gente diz assim, poxa, não, mas será que é ganhar mais dinheiro? Porque daí se eu ganhar mais dinheiro, eu posso trabalhar menos. Eu posso trabalhar menos, quem sabe? Eu posso ficar mais descansado, posso ter mais um tempo de descanso. Mas daí as pessoas percebem que não é isso, cara. Quantos ricos, quantas pessoas com condição financeira absurdamente boa, que de verdade, irmãos, não sabem o que fazer com dinheiro, mas continuam cansados.
Vão viajar para Paris, continuam cansados. Vão viajar para Dubai, continuam cansados. Vão para as Maldivas, continuam cansados. Fazem aquilo que gostam, mas o cansaço continua ali. Por quê? Porque eu tenho aprendido algo. E ontem eu estava falando com a pastora. Na verdade, quando o insight veio, eu fui todo empolgado para falar com ela. Ela até falou assim para mim, calma, calma. Eu falei, não, eu estou calmo. O que eu percebi? Quando a gente não sabe da onde que vem a luta, o porquê nós estamos cansados, porquê que a nossa alma está querendo gritar, mas nós não conseguimos interpretar, muitas vezes nós criamos na nossa memória alguns culpados, alguns lugares que são o culpado por nós estarmos neste lugar. Às vezes nós achamos que é o trabalho, muitas vezes nós achamos que é o casamento, outras vezes nós achamos que é a vida corrida com os filhos, outros acham que o problema do cansaço é por causa das finanças. E a gente encontra 1 milhão de culpados para querer justificar o porquê não conseguimos descansar. E aí, quando se vem para a igreja, a gente percebe o quê? Muitas pessoas, ao invés de vir lutar uma guerra espiritual, elas querem nos levar, pastores, líderes, para o território da guerra dela. É como se uma águia fosse querer lutar para ver quem é mais rápido debaixo d'água contra um peixe. Irmão, não é o território dela. Você está fazendo sentido para você? Ou um peixe querer voar mais rápido que uma águia. Isso não acontece, mas a falta de discernimento espiritual para entendermos o que tem causado cansaço faz com que nós identificamos alguns problemas na nossa vida e automaticamente colocamos eles como bode expiatório. Você sabe o que é um bode expiatório? Quem não sabe o que é um bode expiatório, levanta a mão. Algumas pessoas não sabem. Bode expiatório era algo que se entregava para sacrifício em troca da culpa. Ou seja, quando nós não sabemos o que é, nós encontramos alguns bodes expiatórios. Para dizer assim, não, a culpa é de fulano. A culpa é do meu casamento, a culpa é isso. Mas na verdade, a nossa alma não consegue identificar o que de fato tem causado cansaço. E aí a gente olha ao redor, a gente vê uma geração de crente cansado. Mas não sabe, até vem para a igreja, vem buscar Jesus, mas não consegue identificar por que está cansado. E aí essa semana, Deus ministrando isso comigo, e falando sobre esse cansaço da alma, né? Cansaço na mente, que a alma está gritando e a gente não sabe o que é, muitas vezes. E geralmente, a falta de ver um resultado na nossa vida é o que gera esse cansaço. O problema é de não conseguirmos enxergar um fruto. Tá, beleza, mas eu estou fazendo as coisas, eu estou indo na igreja, mas eu não consigo ver fruto. Eu não consigo ver resultado. Eu não vejo a minha vida indo para um caminho que eu posso olhar e dizer assim, poxa, agora eu estou indo para um lugar legal. Porque eu penso contigo, eu quero que você pense comigo. Se alguém está trabalhando por algo e ela consegue ver resultados, dá energia para continuar, sim ou não? Quando você diz assim, poxa, eu vou começar aqui um projeto na minha vida. Vamos dar o exemplo em uma empresa, ok? Você diz assim, eu vou começar uma empresa, vou começar um negócio. E aí você começa aquele negócio assim, a primeira semana você fica surpreendido. Porque você esperava, vamos supor que você esperava faturar. Vamos colocar em números aqui, amém? Eu acho que vai ficar melhor para você entender. Você esperava faturar na tua empresa R$2.000. Aí você trabalhou certinho naquilo que você se propôs a fazer. Chegou no final de semana, irmão. Você trabalhou muito. Chegou no final de semana, você faturou R$5.000. Irmão, a pergunta que eu quero te fazer é, se você tinha uma expectativa de faturar 2, você trabalhou muito, e Deus te abençoou, e você faturou 5. Irmão, você chega no final da semana dos 5 dizendo assim, não quero mais nada disso, porque não vale a pena. Alguém faz isso?
Não, eu estou cansado. Ah, essa semana aqui, não quero. Não, por quê? Porque você olha para o resultado e você diz assim, uau, valeu a pena. Faz sentido ou não faz sentido? Você olha para o resultado e você diz assim, uau, me surpreendi. Eu tinha me proposto há tanto e olha o que Deus está fazendo na minha vida. Estou surpreso. Então, resultados, por mais que você trabalhe muito, se eles aparecem, você diz assim, uau, está acontecendo. No cristianismo não é diferente. Em uma vida cristã não é diferente. E é isso que eu quero pregar para você aqui hoje. Por quê? Porque muitos estão cansados porque não estão conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo. Muitos não estão cansados porque não estão conseguindo ver aquilo que Deus está movendo. E só que muitos de verdade, irmão, não estão conseguindo viver. Aí você me pergunta, pastor, por quê? Por que algumas pessoas lutam e parece que a luta nunca vai terminar? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Por que a pessoa está lutando, trabalhando, fazendo e parece que, poxa, parece que eu não saio do lugar? Alguém já viveu isso na vida? Para não dizer, está vivendo isso na vida? Sabe, irmãos, é como correr sem direção, sem destino, sem propósito. Porque se você pegar uma pessoa que está frutificando, que está crescendo, ela está felizona. Está super bem consigo mesma. Se tu pegar uma pessoa que ela consegue fazer um contraste de quem ela era e quem ela tem se tornado, tu vai perceber, irmão, ela pode até trabalhar muito, mas ela vai estar o tempo inteiro dando glórias ao Senhor. Ela vai estar o tempo inteiro agradecendo pelo que o Senhor está fazendo. Pastor, não tive tempo essa semana, mas glória a Deus. Deus está fazendo. As coisas estão acontecendo. Só que eu percebo que o quê? Existe uma geração que não está conseguindo viver aquilo que Deus tem. Pastor, por que isso? Porque é uma geração que vive armada. Eu queria fazer uma dinâmica que eu fiz com a minha equipe aqui na sexta-feira. Para isso eu queria que todo mundo se colocasse de pé agora. Nós temos basicamente mais 1h15 de culto, ok? Quem aqui já assistiu luta de boxe? Quem aqui já viu alguma vez uma luta de boxe acontecendo? Levanta a mão assim. Ó, já viram, né? Se você não viu boxe, você já viu Muay Thai e tal, alguma luta você já viu, né? A pergunta que eu te faço é: você já identificou, você já percebeu que o lutador de boxe, ele tem um posicionamento para ficar? Você já percebeu? Nunca nem percebeu? Qual que é a posição de um lutador de boxe? Qual que é? Faz aí, alguém faz para mim? Ó. Tem alguém que luta aí? Hã? Alguém que luta boxe aqui? Muay Thai? Muay Thai. Tem alguém que luta Muay Thai aqui? Lá atrás, aqui. Lá, Muay Thai. Vem cá. Esqueci teu nome, é Stefan, isso aí. Stefan, qual é a posição que você tem que ficar na hora do Muay Thai? Como? Por que assim? Tá, mas não dá para ficar assim, não? Sim. Ah, a guarda fica baixa? E aí o que acontece se a guarda fica baixa? Ah, aí tu apanha. Então ensina pra galera como que é uma guarda alta aí. Todo mundo de guarda alta agora. Não precisa bater. Calma, José. Tem que bater para não apanhar, diz ele, né? Dá-lhe para não tomar-lhe. Todo mundo de guarda alta agora. Ok? Nós temos basicamente... Tu treina toda semana, né? Treina. Quantos dias assim? 2, 3 dias por semana e tal. Eu te fazer uma pergunta. Você que treina, quanto tempo você consegue se manter de guarda alta? É difícil? Depende muito. Depende do quê?
Mas tu consegue ficar 1h30 assim, de guarda alta? 3 minutos no máximo, senão a gente baixa. Por isso que a gente vê, se você... Fica guarda alta, irmão, não pedi pra eu baixar. Oxe, eu tô pregando aqui, é pra ficar de guarda alta. Você tá afim de levar uma? Fica de guarda alta, irmão. E não é guarda assim, não, ó. É guarda a cara, guarda o rosto. Pra não vir uma bordoada. Tem uns irmãos aí com a guarda que tu tá, irmão. Você leva uma e não acha de dar outra. Ninguém vai levar nenhuma aqui agora. Mas o que acontece? Quem aqui já viu uma luta onde que o lutador tá cansado? E aí ele chega num tempo de exaustão e ele faz isso aqui. Quem consegue? Vamos, gente, guarda alta, vocês estão cansados? Pelo amor de Deus, guarda alta, vocês são do exército do Senhor. Guarda alta, vamos! Beleza. Obrigado, era isso que eu queria. Tu achou que nós ia se pegar, né? Eu ia apanhar, com certeza. Vamos, gente, por que vocês começaram a baixar? Porque cansa. Mas a dinâmica do culto de hoje é até eu terminar a pregação, guarda alta. Posso ouvir um amém? Alguns irmãos já estão olhando para o pastor dizendo: eu vou dar ali em tu. Eu vou te pegar. Para quem que está doendo já o braço aí? Pode baixar. Quem não está, continua erguido. Quem está de boa, continua com o braço erguido. Ok? Quem que está começando a pesar já o braço? Está erguido, mas está começando a pesar. Aí tu pensa assim: não vou baixar não. Vou baixar não porque eu sou forte. Quem aqui é forte? Continua aí de guarda alta até você conseguir, amém? Posso ouvir um amém? Eu vou continuar a pregação aqui. Segue firme aí, amém? Você que não aguentou, pode baixar e sentar, amém? Mas quem está aguentando, guarda alta aí, em nome de Jesus. Vamos lá, continua, amém? Quanto tempo mais? Será que vai ter o vencedor? Quem vai vencer aqui nessa noite? Vamos, mais alto, guarda mais alto. Não pode ficar assim não, ó. Assim é, a suvaqueira segura aí, não. Aqui, alto. Vamos lá, quem vai vencer? Eu quero ver quem vai vencer. Meu Deus, vocês são demais. Vocês são demais. Eu tô aqui impressionado. Pra baixo da guarda tá muito baixa, irmão. Ó, guarda mais aqui, ó. Guarda o rosto. Tem mais alguém cansado? Quem aí já tá cansado? Pode baixar a segunda leva agora que tá cansado. Ninguém? Ó, tô impressionado com vocês, hein? Quem é que vai aguentar até o final do culto? Não pode mexer não, porque se mexer daí tu circula o sangue, tem que ficar guardadinho. Quem vai aguentar aí até o final do culto? Podem todos baixar. Não aplauda não, calma aí. Podem todos baixar. Podem se sentar. Você viu que com um pouquinho de desafio, algumas pessoas dizem assim: e eu vou permanecer. Eu vou continuar. Eu vou continuar aqui. Pastor, tem problema de ansiar por isso? De desejar ter força para ficar com a guarda alta? Problema nenhum. Você está correto. Posso ouvir um amém? Agora o que eu quero pregar para você é: ninguém
consegue viver o tempo inteiro de guarda alta. Porque você cansa. Você poderia até conseguir até o final do culto aqui. Eu acredito que ia ter uns 2, 3 aí que ia ficar até o final do culto com guarda alta. Porque tipo assim, aquele senso de competição entrou no coração e a pessoa diz assim, eu vou até o fim. Mas sabe onde está o problema? O problema é que a gente está vivendo uma geração de crente com guarda alta. Você está cansado e não abaixa a guarda. Pastor, o que você está dizendo? Você está cansado, irmão, mas você não baixa a guarda. Você não aguenta mais. E agora eu não estou falando dos braços. Eu estou falando de uma guarda na alma. Guarda erguida na alma. Você está cansado. Está gritando de dor. Mas não baixa a guarda. É a geração que vive cansado. É a geração que vive desconfiado com todo mundo. Não consegue confiar em ninguém. É a geração que vive na defensiva, o tempo inteiro na defensiva. Vive debaixo de justificativa. O tempo inteiro justificando. Ei, presta atenção aqui, povo. Vive o tempo inteiro justificando. Vive o tempo inteiro encontrando culpado. E sempre na defensiva. Sempre guarda alta. Está cansado, está gritando, mas não baixa a guarda. Irmãos, Deus te trouxe nessa noite aqui para você aprender que existem lugares que você precisa baixar a guarda. Houve uns 5 amém. Existem lugares que você precisa descansar. Porque terra cansada não produz. Crente cansado não prospera. Crente de guarda alta o tempo inteiro não consegue ter tempo para sonhar os sonhos de Deus. Não consegue ter liberdade para ouvir a voz de Deus. Porque fica o tempo inteiro na defensiva. O tempo inteiro no cansado, não aguenta mais, mas continua na defensiva. Quantos de vocês estão aqui hoje e poderiam já ter descansado no Senhor há muito tempo, mas continuam com guarda alta, continuam desconfiados com tudo? Sabe, irmãos, enquanto você fica justificando com a tua guarda alta, você não descansa. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Não encontramos na palavra alguém que se achegou a Jesus com guarda alta e foi transformado. Jesus só transformou quem se permitiu ser transformado. Jesus só mudou a história de quem permitiu que ele entrasse e fizesse morada. Nós não vemos na Bíblia uma pessoa, entenda algo, que Jesus entrou com ousadia, com falta de educação na vida de ninguém. Bem pelo contrário. Um dia Jesus teve um encontro com um jovem rico. Jesus tentou que ele baixasse a guarda, mas ele permaneceu com a guarda alta. Jesus se encontrou com muitos fariseus. Alguns se converteram, mas muitos outros permaneceram com a guarda alta. Irmãos, Jesus não entra na casa em que o morador não abre para ele entrar. A palavra diz: eis que bato a porta, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ceia, irmão, hoje nem é dia de ceia, mas ceia representa aliança, novo tempo. Agora, Jesus não vai ter capacidade, escute só, de fazer nada na tua vida enquanto você não baixar a guarda da tua alma e não aprender a descansar, e não aprender a confiar, e não aprender a dizer: Senhor, tá bom, eu baixo a guarda. Entra, faz morada, transforma. Porque senão nós vivemos a vida inteira com justificativas
do porquê nós não permitimos. Por que nós não adoramos mais? Nós justificamos. Por que nós não buscamos com mais intensidade? Nós justificamos. Por que nós não, quando eu falei antes, por que nós não erguemos a nossa mão, a nossa voz? Nós queremos justificar. Por quê? Porque nós estamos sempre na defensiva. Sabe, será que alguém vai vir e vai me dar aquele nocaute? Irmãos, você precisa aprender que existem lugares que você precisa descansar. E quando eu falo existem lugares, eu não estou falando que você tem que viver de guarda baixada. Bem pelo contrário. Maturidade é saber hora que a guarda está alta, porque Deus não nos chama para ser ingênuos. Posso ouvir um amém? Deus não nos chama para ingenuidade. Tem lugares que você precisa entender que aquele lugar é lugar de guarda alta, é estar atento. Porque senão você vai levar uma e não vai conseguir se levantar. Agora você precisa aprender nessa noite que existem também lugares que você precisa se desarmar, que você precisa baixar a guarda, porque senão você vai continuar gritando cansado, sem saber o porquê. Você vai continuar gritando cansado, sem saber o porquê que está cansado, por que está vivendo o que está vivendo. Sabe, irmãos, tem pessoas que não têm a família transformada porque não baixa a guarda. Tem pessoas, eu tenho aprendido, e Deus tem falado tanto isso comigo. Tem pessoas que não conseguem ter as finanças transformadas porque não baixa a guarda nas finanças. Tem pessoas que não conseguem ter as emoções transformadas porque não baixa a guarda, está o tempo inteiro aqui. Não consegue confiar em ninguém. E nós vamos para a palavra, nós encontramos alguém que viveu com a guarda alta e o tempo dele foi curto. O que poderia ser um tempo longo, um tempo de muita paz, prosperidade, se tornou um tempo curto. Por quê? Porque foi uma pessoa que não conseguia baixar a guarda com ninguém. Sabe, irmão, e eu consigo acreditar que você já foi machucado. Eu consigo acreditar que você já foi traído. Eu consigo acreditar que você já viveu muitas coisas tenebrosas na tua vida. Eu acho que todo mundo aqui tem os B.O.s da vida para contar. Até os adolescentes. Todo mundo tem. Agora, isso não é pretexto para nós vivermos uma vida armada. Isso não é pretexto para nós vivermos uma vida com guarda alta. Tem pessoas que não estão conseguindo viver o novo de Deus porque não permite Deus entrar. Não permite Deus fazer. Não tem um nível de confiança ao ponto de olhar para Ele e dizer: Senhor, olha só, talvez eu nunca consegui fazer isso, mas agora eu vou descansar aqui, eu vou baixar a guarda. E eu vou te falar, irmão, que existem lugares que há lugares de descanso. E você vai precisar encontrar isso hoje. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo 13, sobre rei Saul. Saul era um homem que foi escolhido por Deus. Israel pediu um rei. O próprio Deus escolheu Saul. Olha isso. Tinha planos com Saul. Tinha planos com a descendência de Saul. Assim como você tem promessa na tua vida. Assim como Deus já liberou diversas palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os teus filhos, as tuas gerações. Saul começou muito bem. Saul começou vencendo guerras. Saul, com a força do Senhor, ele ia para a guerra, ele voltava com a vitória. Saul, ele ia para a guerra, irmão. Israel respeitava Saul, por quê? Porque o Senhor era com ele. Só que Saul era um homem que não baixava a guarda. Saul era um homem de dura serviço. Não se dobrava. Saul era um homem que quando assumiu o reinado, ele achou que ele era... Como é que fala a palavra, meu Deus? Suficiente. Saul achou que ele era suficiente por ele mesmo. E olha essa cena. A Bíblia fala que Jonatas, eles foram para a guerra. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso.
Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. Todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Aqui que começa a ficar interessante. Presta muita atenção. 1 Samuel capítulo 13. Agora eu vou ler o versículo 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra. Diga comigo, 3.000 carros de guerra. 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia do mar, da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus dias, o prazo estabelecido por Samuel. Quem era Samuel? Diga, o profeta. Samuel era a voz que falava com Deus e comunicava ao povo. Entenda algo, olha isso, João, que doido. Saul era escolhido por Deus, mas não falava com Deus. Tem gente que é escolhido, mas não tem intimidade. Diga assim, misericórdia. Tem pessoas que só ouvem a voz de Deus se ouvir a voz de alguém que fala com Deus. Pastor, isso está errado? Não, isso é bíblico. Posso ouvir um amém? Por isso que a Bíblia levanta, a Bíblia diz que ele dá a pastores as suas ovelhas. Posso ouvir um amém? Pastor, mas o véu já foi rasgado. Foi. Mas tem aqueles que nunca buscaram ir além do véu. O véu rasgado, mas você permanece do lado de fora. E aí Deus usa alguém para falar no teu coração. Ok? E Samuel era esse cara. Samuel era o homem cuja qual ele consultava Deus. Deus falava com ele. E só que a maioria das vezes, quando Samuel ia num lugar para quê? Para levar juízo e a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo se desviou. A Bíblia fala que Samuel olhou para Saul e disse assim: 7 dias, segura aí, dá uma segurada 7 dias porque eu já venho. Dá uma segurada 7 dias, que em 7 dias eu vou chegar. Nós vamos ir para o monte, nós vamos sacrificar e tudo vai dar tudo certo. Por quê, pastor Écio? Porque Samuel falava com Deus. Ele era o profeta que falava com o Senhor. Mas a Bíblia diz que os soldados começaram a ficar com medo. Os soldados começaram a tremer de medo. E a Bíblia continua dizendo assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. A geração cansada, quando passa um prazo que acha que deveria ser, começa a se dispersar, preocupado. Ah, mas se Deus falou que ia fazer, mas Deus não fez ainda. Começa a ir embora. É aquele tipo de crente que vem para a igreja na expectativa de uma bênção. Ah, Deus prometeu, Deus falou através do profeta, mas não aconteceu no tempo que eu achei que tinha que ser. Eu vou embora. Alma cansada, não aguento esperar. Vou embora. A Bíblia fala que os soldados começaram a se dispersar. E olha o que a Bíblia diz. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo,
Samuel chegou. E ele foi saudá-lo. Samuel, disse Saul. Samuel disse a Saul. Perdão, eu estou... Samuel perguntou: o que você fez? Irmão, os ânimos de Samuel não era de um cara tranquilinho, tá? A gente fala pra caramba de Pedro, né? Não, porque Pedro. Vocês não sabem o que era Samuel, irmão. Vai estudar sobre ele pra você ver. O bicho velho, quando ele entrava na cidade, todo mundo tremia de medo. Vens em paz? Samuel era tenebroso, amigo. Esse cara aqui era doideira. Mas vamos continuar. Samuel falou: o que você fez? Saul respondeu: quando viu que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, irmão, guarda alta pensa por si só. Gente de guarda alta o tempo inteiro está pensando por si só, nunca consulta a Deus. Nunca tem paciência para ouvir um pouquinho. Ei, calma, Deus vai falar. Está sempre pensando por si só. Ele diz: pensei. Agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Irmão, Samuel disse a Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, ao seu Deus. Ordenou a você, aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, meu Deus, isso aqui é doido, mano. Mano, isso aqui. Olha o que ele fala: se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Irmão, se isso aqui não é forte o bastante para a gente se arrepiar. Samuel está olhando para Saul dizendo assim: ó, já que você agiu da forma que você achou que tinha que ser, e desobedeceu aquilo que Deus tinha falado que era para você fazer, você poderia ter estabelecido o teu reinado para sempre, Saul. Aquilo que vai ser por 42 anos, porque foi por 42 anos que ele reinou, poderia ser eterno. Poderia ser para sempre. A Bíblia continua dizendo: agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Gente de guarda alta faz aquilo que acha que tem que fazer, a hora que tem que fazer, e não consulta a Deus, não consulta profeta, não consulta ninguém. Pausa. Não estou falando aqui para que você tenha dependência de pastor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, aquilo que Deus falou e aquilo que Deus pregou já está claro. Só que quem está com dura serviço não consegue ouvir. Quem está com guarda alta, entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Eu estou cansado, irmão, como pastor, de ter que pregar num culto uma palavra. Gente de guarda alta que está aqui, escuta a palavra, e na segunda-feira: pastor, eu estou com um problema aqui. Cara, meu Deus, a minha vontade dentro de mim é: ô trem, você não estava no culto não? Será que Deus não já falou ontem? Será que você não percebeu? Mas o que acontece? Guarda alta. Isso é para mim, isso não é para mim. Bênção, repreensão para mudança de rota. Receba. Fala a Deus. É sempre falando com os outros. É para você. Baixa a guarda que você vai ver que é para você. Você está entendendo? Mas a gente fica sempre na defensiva. Por quê? Porque o orgulho faz com que a gente ache que a gente é bom demais. E que as palavras não é para nós. Não, porque eu sou um crente que eu já estou um tempo caminhando aqui. Ah, irmão, talvez é contigo mesmo que Deus está sem paciência já. Olhando para você e dizendo assim: então muda, né? Baixa a guarda, quebra o orgulho e muda. Porque, irmãos, tem pessoas que não conseguem entender a palavra. Por quê? Porque está sempre de guarda alta, irmão.
Aí depois a gente vê mais uma situação de Saul. Como? Deus olha para ele e diz assim: vai lá, conquista o território dos filisteus, dos amalequitas, mata tudo. Não vou ler agora, está em 1 Samuel capítulo 15. Depois você lê na tua casa lá. Mata tudo, destrói criança, mulher, boi, vaca, tudo. Aí o bonitão vai e faz o quê? Porque o bonitão, Saul, ele era o cara que estava sempre aqui. E a pessoa que está sempre com guarda alta, ela só ouve aquilo que ela quer. Quem está com guarda alta, só escuta aquilo que lhe convém. Saul naquele dia só ouviu: Deus é contigo. Ah, se Deus é comigo eu vou. Só que ele se esqueceu de ouvir: ei, é para exterminar tudo que tem lá. Gente com guarda alta só escuta o que lhe convém. Aquilo que acha: ah não, eu estou aqui, mas não é para mim não. Oxe. Aí Saul faz o quê? Vai lá, vence a guerra, assim como Deus havia falado. Só que o que Saul faz? Ele separa o rei, separa algumas mulheres e o melhor do gado, o melhor dos animais. Aí quem que chega? Logo depois da guerra, quem que chega? Pergunta para mim, quem que chega? Samuel. Eu imagino Samuel chegando bem feliz. E aí, meu filho, Saul, como é que foi lá? Saul todo empolgado, porque a pessoa que ela não consegue baixar a guarda para ouvir tudo, ela se empolga muito para falar dos benefícios que está tendo. Só esquece de contar as desobediências que está tendo também. Saul chega todo felizão para Samuel. Vencemos. Conquistamos. Samuel olha para ele e diz assim: mas que mugido que eu estou ouvindo. Que animais são esses? Eu fico imaginando, Saul. É que eu separei o melhor do gado para oferecer ao Senhor. Vagabundo. Mentiroso. Ele fez uma caca, ele cometeu um pecado de desobediência, mas ele quis mudar a realidade. Ficou com a cara do Júnior, Saul. Ele estava me olhando. Sem vergonha. Ele quis inverter. Ele quis parecer para Saul que estava tudo certo. Não, sabe o que é? Eu separei o melhor gado para oferecer de oferta ao Senhor. Era isso que o Senhor pediu? E aí vem aquela famosa frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Gente com guarda alta precisa o tempo inteiro estar sacrificando porque não obedece. Gente com guarda alta que não consegue parar, ouvir e ser: tá, beleza, vou confiar, vou descansar, vou baixar a guarda. Irmão, tem que o tempo inteiro estar fazendo trato com Deus para corrigir as cacas. Você não precisa disso, crente. Você pode descansar no Senhor e ver o Senhor agindo na tua vida. Você pode sair deste lugar com a guarda baixa hoje, irmão, e ver Deus agindo na tua vida. Você pode sair deste lugar humilde e ver Deus agindo na tua vida. Eu até não queria, mas eu obedeço. Eu até teria benefício, mas eu obedeço. Seria até legal, poderia dar uma desculpa boa, mas eu obedeço. Deus quer te dar descanso. E talvez você não está conseguindo descansar porque você não baixa a guarda da alma. Você não baixa a guarda da alma, irmão. Meu Deus, como o tempo passou. O resultado da vida de Saul viveu cansado, inseguro, perseguindo Davi. Porque gente cansada vive perseguindo a vida dos outros. Gente de guarda alta fica o tempo inteiro olhando o outro para botar culpa e perseguir. Culpa do outro. Está dando resultado da minha vida. Não, baixa a guarda hoje. Posso ouvir um amém? Perseguiu Davi sem descanso, até enlouqueceu de tanto carregar na sua alma uma batalha que nem precisava existir.
Quantos aqui hoje estão cansados na alma que carrega coisa que não precisa carregar? Quantos aqui estão cansados na alma hoje porque fica carregando algumas lutas que Deus nunca falou que era para você lutar? Você acredita que Deus pode te dar descanso hoje? Sabe, irmãos, a palavra cansar em hebraico muitas vezes é ligada a esgotamento de alma. E é isso que muitos estão. Você pode descansar, passar o domingo inteiro, irmão. Pode passar o sábado, o domingo inteiro descansando na cama. Você vai continuar cansado. E eu não estou profetizando isso para você. Eu só estou falando, baixa a guarda da alma hoje. Baixa a guarda. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Amém? Quem não aprende a confiar em Deus acaba vivendo como Saul. Sempre com guarda levantada, sempre com medo de ser traído, sempre tentando controlar tudo. Isso não só desgasta, mas tira a visão e tira o propósito. Isso que acontece. Sabe, eu quero o tempo inteiro ter o controle. Eu creio que você hoje vai aprender. Se uma pessoa sair daqui e baixar a guarda da vida, eu vou ficar muito feliz, irmãos. Eu vou ficar muito feliz. Se alguém aqui dizer assim, pô, tá beleza então. Se alguém aqui puder dar um grito e dizer, eu não aguento mais. Quer saber? Tá bom, Deus. Trabalha aí. Baixa a guarda. Se tiver alguém aqui que dizer assim, não dá mais, eu não aguento. Baixa a guarda. Deixa Deus trabalhar. Posso ouvir um amém? E aí, irmãos, eu faço essa ressalva. Eu não estou dizendo que você viver de guarda baixada. Mas tem momentos que você precisa aprender a baixar. E eu quero falar em alguns lugares aqui, antes de encerrar, que você precisa deixar a guarda baixada. Primeiro lugar, primeiro exemplo, em casa. Irmão, olhe para mim, todo mundo aqui. Em casa é o lugar que você não tem que ficar com guarda erguida o tempo inteiro. Irmão, se tem um inferno que pode criar na tua vida, é você ter que, num relacionamento ou dentro da tua casa, ter que ficar o tempo inteiro de guarda erguida. Porque tu pensa, será que vai machucar? Será que vai ofender? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Irmão, baixa a guarda dentro de casa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque, irmão, se você não pode confiar dentro da tua casa, que é um lugar que vocês estão sonhando e ansiando crescer, aonde mais? Eu falei que o primeiro lugar aqui para pregar para você é em casa. Sabe, irmão, baixa a guarda no teu relacionamento. Posso ouvir um amém? Você não é tão bom assim como você imagina. Eu não sou tão bom como eu imagino. Baixa a guarda. Sai da defensiva. O tempo inteiro, casamentos que está o tempo inteiro a pessoa justificando, trazendo o passado à tona. Baixa a guarda, irmão. Quando que vai ter um casamento saudável se o tempo inteiro traz o passado à tona? Coitadismo o tempo inteiro. Baixa a guarda, seja feliz. Posso ouvir um amém? Baixa a guarda e seja feliz. Sabe, irmão, se não ter que ficar pisando em ovos dentro da tua casa, não cabe mais. Posso ouvir um amém? Aprenda a baixar a guarda dentro da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. E você, irmão, que é outra pessoa, aprenda que quando o teu cônjuge estiver de guarda baixada, não é para encher de porrada. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Senão você nunca vai conseguir desfrutar, se você não confiar. Casamentos que não têm confiança, irmão, ele, com todo respeito, ele precisa de uma intervenção divina urgente. Se o marido não consegue confiar na esposa, a esposa não consegue confiar no marido, precisa de uma intervenção dos céus urgente. É um casamento que os dois precisam baixar a guarda. Sabe, entregar na presença do Senhor, para que Ele restaure. Glória a Deus. Aleluia. Senão você vive cansado com desgaste infrutífero. Segundo lugar que você precisa ter guarda baixa, com amigos. Ouça o que eu vou te falar. Lugar que você precisa ter guarda baixa, irmão, não é hora de ter guarda alta. É com amigos. Por quê? Porque se você precisa ficar armado o tempo inteiro, troca de mesa. Não, porque eu tenho que estar o tempo inteiro armado, porque eu não sei, né, o que vem. Troca de mesa, irmão.
Amigo não é. Porque o amigo respeita quem você é. Meu Deus, me ajuda. O teu amigo respeita quem você é, irmão. O teu amigo, você não precisa ficar de guarda erguida. O teu amigo, se você falar uma besteira, ele vai olhar e vai continuar te amando. Agora, se você precisar ficar o tempo inteiro de guarda alta, não, eu vou para os meus amigos lá, mas eu vou ficar assim. Isso cansa, irmão, sai disso, trem. Coisa besta, velho. Não, é meu amigo, mas tem que ficar cuidando o que fala, o que... Não é teu amigo. Tem que desenhar? Sai dessa rota, sai dessa mesa. Irmão, eu fiz isso de um tempo para cá. Eu falei, tem pessoas... Eu falei para a pastora, amor, tem lugares que eu vou, que eu estou percebendo que eu estou tendo que ficar na defensiva. Não vou mais. Vou parar. Por quê? Porque se eu tenho que ficar na defensiva é porque eu não confio. E se eu não confio é porque já pisou na bola comigo. Então não me cabe mais. Posso ouvir um amém? Então reveja tuas amizades, irmão. Vai sentar em mesas que você sente à vontade. E eu não estou falando que você se sinta à vontade para pecar. Até porque o teu amigo, que é teu amigo mesmo, se ele vê você pecando, ele vai dizer, ô, trem esquisito. Volta para a rota aqui. Posso ouvir um amém? Amigo de verdade vê você indo para uma rota errada e vai dizer, você está indo para o lugar errado. Agora, o teu amigão, que você diz que é de boa, que bate palma para tuas cagadas, não é teu amigo. Posso ouvir amém? Então quer se desarmar, quer viver uma vida mais leve? Senta na mesa com gente de verdade. Com amigo de verdade. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? E aí o terceiro ponto, para nós encerrar. Ou aprende, é melhor ter a solitude do que estar em mesa errada. Vai orar, irmão, então. Posso ouvir um amém? E o último ponto para nós encerrarmos, e aí é aqui que vai pegar você. Eu acredito que vai pegar você. Se desarma na igreja. Último ponto, se desarma na igreja. E eu vou te falar por quê, e vai ter gente que vai ficar meio assim agora. Escute só. Existem pessoas que vêm para a igreja tão armadas, com a guarda tão alta, que chegam a ficar tensas. Eu enxergo daqui. Eu não gosto de ficar falando de neurolinguística, disso e tal, mas eu estudei isso. Irmão, eu estudei isso para vender, para trabalhar. Eu trabalhei com venda há muito tempo. Eu sei quando você está tenso, irmão. Quando a pessoa está sentada aqui, ela está tensa. Irmão, você já ouviu falar de que as tuas expressões falam mais do que a tua voz? Quem já ouviu falar? Existe um livro muito famoso na área de venda, O Corpo Fala. Irmão, vocês estão aí, eu estou olhando as expressões. A hora que eu falo algum assunto, que a pessoa já... Gente tensa. Gente armada que vem para a igreja tenso. Começa a palavra, fica tenso. Começa a falar de casamento, e o casamento está passando por uma situação difícil, a pessoa já começa a ficar rangendo os dentes. Está liberto, em nome de Jesus. Que saia todo o demônio. Posso ouvir um amém? A pessoa começa a ouvir uma área que não está tão resolvida na vida dela, ela já começa... Eu enxergo daqui, irmão. Guarda alto o tempo inteiro. Passa o tempo inteiro. Será que o pastor quer me enganar? Vem não, tô vendo, hein? Assisti um Rios essa semana. Assisti um Rios, todo pastor rouba. Esse não vai me enganar. O cara vem aqui e fica... Baixa a guarda. Ninguém está afim de te enganar. Posso ouvir um amém? Mas se tu sente isso, vai pedir para o Espírito Santo te dar discernimento. Mas não vir todo fechado. Diz assim, Senhor, porque se você pedir, Ele dá. Diz assim, Senhor, me dá discernimento no Espírito,
para me identificar o que é um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor. Se você pedir isso, Deus vai te dar, irmão. Agora, não venha para a igreja todo... Só falta babar, irmão. Tem uns irmãos que vêm aqui que ficam tão tenso na hora da pregação, tão de guarda alta, que só falta babar assim, sabe aqueles cachorros raivosos? Se liberta na igreja, irmão. Se solta. Se é um lugar que Deus está te chamando para você ser transformado, é aqui. E se tem uma coisa que nunca vai acontecer, é uma transformação, enquanto você ficar de guarda alta. Ficar desconfiado o tempo inteiro. Não, porque será que o pastor, o que ele quer? Irmãos, as informações aí fora é todo pastor é ladrão, toda igreja é só para tirar dinheiro. Quem já ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Quem nunca ouviu que igreja é para tirar dinheiro? Levanta a mão. Olha, todo mundo. Quem nunca ouviu que todo pastor é ladrão? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo. Aí a gente cria isso e a gente vem para o culto como? A minha ele não pega. Tem uns irmãos que não erguem a mão para adorar porque fica com a mão na carteira. É, irmão. Fica o tempo. Mexe no celular aqui embaixo, aqui, ó, para ninguém olhar a senha do Pix. Aqui nem abre o banco, né? Irmãos, é verdade. Gente que vem armado o tempo inteiro. Não existe mudança se você vem para a igreja armado o tempo inteiro, irmão. Você não confia em nada. Está aqui por quê? Está desconfiado com tudo. Baixa a guarda para Deus trabalhar na tua vida. Baixa a guarda para Deus agir na tua vida. Posso ouvir um amém? E sabe, irmão, eu vou te falar. Eu sinto, na hora da generosidade, os demônios se manifestam. Eu não estou exagerando, irmão. Chega na hora que eu digo bem assim, ó. Gente, agora na hora de ofertar, generosidade, primícia, dízimo, oferta e tal. Irmão, tem gente, de verdade, irmão. Se você é assim, começa a se controlar ao menos hoje, para não ficar feio. Tem gente que começa a ficar. É que ele não sabe o quanto que eu estou com dívidas. Se bobear, muda a voz. Só os irmãos dizendo, só ele, só ele. Irmãos, nós estamos aqui para te ensinar. Pastor, mas eu não confio. Pegue tua Bíblia. Leia tua Bíblia. Eu já dei liberdade para me questionar. Eu dou liberdade para a igreja inteira, irmão. Se eu pregar alguma heresia aqui em cima, chega para mim e diz assim, pastor, não está na Bíblia. Mas sabe o que é mais impressionante? Pessoas que ficam armadas, mas ficam de guarda erguida, mas nem Bíblia lê. Questiona porque viu num Reels, viu na internet, viu porque estão falando. Ei, baixa a guarda, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não seja como Saul, com medo o tempo inteiro. Talvez você está com a alma rígida. Rígida por quê? Porque você não consegue descansar em lugar nenhum, nem na igreja. Em lugar nenhum. Deus quer te dar descanso, meu lindo. Eu vou falar de novo para você entender. Deus quer te dar descanso. Baixa a guarda. Confia no Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. O mais Ele fará. Posso ouvir um amém? Sabe, se você entendesse, baixasse a guarda, entendesse que quando nós pregamos sobre princípios aqui, é para que você cresça, é para que você avance, para que você gere frutos. Sabe, irmãos, o grande problema é que se você entendesse o princípio, ia perceber que é o contrário do que você pensa. A pessoa acha que, não, porque se eu fizer, eu estou perdendo. E se você entendesse os princípios, você ia entender, se eu fizer, eu estou ganhando em Deus. Porque Deus, eu estou entregando nas mãos dEle aquilo que eu não tenho controle para fazer. Eu não tenho capacidade para fazer. Sabe, princípios cumpridos geram descanso, irmão. Eu vou falar essa frase de novo. Princípios cumpridos geram descanso. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, princípios cumpridos gera descanso.
Quando você anda alinhado com Deus, você consegue descansar, meu amado. Agora, quando você anda resistente o tempo inteiro, a tua alma não descansa, irmão, porque tu sabe que Deus está ministrando contigo e você não está cumprindo. Deus está falando contigo, mas você está tão rígido que não consegue obedecer. Quem cumpre princípios vive promessas, mas quem cumpre princípio também vive descanso. E é isso que eu quero que você saia deste lugar entendendo nessa noite. Se desarma, crente. Perdoa. Libera perdão. Pastor, mas é de uma hora para outra? Não, mais ou menos decida. Decida começar. Deixa Deus ministrar no teu coração. Baixa essa guarda. Pelo amor de Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero profetizar na tua vida que você que vive cansado, Deus vai derramar uma unção de descanso sobre você. Sabe, você que vive o tempo inteiro que, eu estou tentando fazer as coisas, eu não sei o que está acontecendo, Deus vai liberar descanso sobre a tua alma hoje. Agora, baixa a guarda, irmão, da alma. Sabe, na hora de orar, ore. Na hora de erguer a voz, erga a voz. Na hora de erguer a mão, adore. Baixa a guarda aqui dentro. Aqui não é lugar para ficar de guarda erguida. Eu quero ver o que vai acontecer. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto. E prestar um culto tem a ver com entrega, não com aquilo que eu recebo. Você recebe um monte de palavra para a tua vida, mas nós viemos para a igreja entregar a nossa melhor adoração. Sabe, semana passada, eu não sei quem foi que falou, que estava pregando, não sei quem foi de vocês, ou o Bajo. O melhor momento do culto é o momento da entrega, irmão. É porque a gente diz assim, Senhor, agora eu quero ser grato àquilo que o Senhor tem feito. Só que quando a gente está rígido, nós não conseguimos entregar nada. Bem pelo contrário, nós só sentimos que a gente vai ser enganado a qualquer momento. Deus está te chamando hoje para um tempo de descanso. Eu quero profetizar na vida de algumas pessoas aqui. Ei, escute o que eu vou falar. Tinham pessoas que entraram neste lugar hoje, que tinham dor no corpo, porque não conseguia descansar a alma. Deus vai curar tanta gente aqui na alma, que isso vai refletir no corpo. Não, eu quero orar por algumas pessoas agora aqui. 9h30 o culto acabou. Posso ouvir um amém? Se o Espírito Santo tomar o controle, isso é uma doideira aqui, você está liberado para ir embora se quiser. Amém? Eu estou falando porque só falta 25 minutos. Mas eu quero orar por alguém aqui. Tem alguém que está cansado na alma? Vem cá, eu quero orar por você. Agora. Só vem. Erga tua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Erga sua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Deus vai fazer alguma coisa doida aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Santo. Eita Deus. Quanta gente sendo desarmada aqui nessa noite.